E no momento tá difícil. Sai na frente, depois a gente para de jogar. Acho que um pouco mais de caráter. Ele tem razão. Eu só não entendo quando fala que falta caráter. O que é faltar caráter a um time de futebol? Criando polêmica, criando problemas que não existem. Deixamos a desejar. Acho que não fizemos um grandíssimo jogo, mas também não fizemos um jogo muito ruim. Mas eu acho que poderíamos fazer melhor, né? Acho que essa tem que ser a nossa cobrança. De olhar pra dentro e ver o que não tá dando certo. Acho que um pouco mais de caráter, de lutar. É difícil falar, cara. Tem umas coisas que a gente tem que falar dentro, né? Não podemos expor tudo. Mas é uma situação complicada que a gente vem atravessando, a gente não vem desempenhando bem. E com isso as coisas não estão acontecendo, né? E hoje a gente sai na frente, depois a gente para de jogar. Enfim. É difícil, cara. É difícil. Enfim. Mas é o momento da gente olhar pra dentro, olhar no espelho, ver o que a gente tem pra fazer pra melhorar. E no momento tá difícil. Vamos tentar recuperar da melhor maneira possível. Depois de um mês quase que eu não jogo. Hoje até que eu consegui suportar bem, até no campo sintético, um pouco mais duro. Consegui desempenhar um papel teoricamente bom, mas não foi o suficiente para ajudar. Então a gente tem que minimizar esses erros aí, porque todo jogo a gente vem tomando gol e não é por aí que a coisa tem que andar, sabe? Time que quer brigar lá em cima tem que tomar o mínimo de gol possível. Porque eu nunca vi um time campeão tomando gol todos os jogos. Isso não é desculpa, não é colocando culpa em ninguém. Eu acho que é um contexto geral que a gente tem que avaliar e cuidar. Vamos descansar, falar o que tem para falar dentro e tentar reverter isso nos próximos jogos. Sei lá, eu não entendi esse desabafo do Thiago Silva nesse momento, Mauro César Pereira. Isso não pode atrapalhar ainda mais o Fluminense? Vamos olhar só a classificação. Vamos botar a lupa no Fluminense. Vou te falar aqui os últimos resultados. Todas as competições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jogos. 2 vitórias, 3 derrotas, 2 empates. Isso jogando contra o Vitória, em casa, contra o União Espanhola, o Botafogo fora, o Aparecidense em casa, o Sport Recife em casa, fora contra o San José, lá da Bolívia, e agora o Atlético fora, que foi, junto com o Botafogo, os adversários mais difíceis. Ele tem tabela mais positiva do que bola, né? Pois é. Gente, isso é muito ruim. Tá muito ruim. Ele tem razão. Eu só não entendo quando fala que falta caráter. O que é faltar caráter a um time de futebol? Fazer corpo mole, não estão correndo, aí eu não sei, aí é com ele tem que explicar, né? O que é faltar caráter? Eu acho que deve estar, pelo que eu vi, não vi o jogo de hoje, estava acompanhando o jogo entre Palmeiras e São Paulo para a gente comentar aqui, mas pelo que eu tenho visto do Fluminense, falta é futebol mesmo. Tem faltado futebol. O time não tem saído bem e eu acho que esse time pode produzir mais. Muito dependente do Arias, inclusive, né? Então o momento não é bom, não. A tabela mostra uma posição ali, mas o retrospecto não é nada bom. Então o momento é ruim, os resultados são ruins, as atuações estão aquém. E acho que ele deve estar meio angustiado porque está vendo que a coisa não está muito bem. Só não entendo esse questionamento de caráter. Eu não sei o que o jogador quer dizer quando falta caráter, é o quê? Falta o quê? Seriedade? Não sei. Aí ele que pode responder. O ano passado ele já andou fazendo uns desabafos aí no fim do ano, né? Quando época do Mano aí, com o Mano e tal. Aliás, já é, enfim, um Fluminense que vem jogando mal há pelo menos um ano, né? Escapou de rebaixamento na última rodada do ano passado do Campeonato Brasileiro. E aí, naquele momento, ele já estava um pouco impaciente, um pouco irritado com algumas coisas. E essa manifestação de hoje é ainda mais forte. Então, realmente, ou eles resolvem isso internamente, ou então, realmente, vai dar margem para que todo mundo imagine que alguma coisa muito séria lá internamente está, de fato, ocorrendo. Porque há 6 meses ele tem o mesmo discurso, faz uma série de críticas e o problema persiste, então realmente tem alguma coisa que deve estar muito errada lá. E não é de hoje. Mas pro Thiago estar falando isso, provavelmente ele deve estar vendo alguma coisa lá. E é um choque muito forte. O Thiago, você pode fazer qualquer crítica a ele. Até hoje eu não aceito ele ter chorado na Copa do Mundo, aquela coisa toda. O Thiago, ele está acostumado, ele fez toda a carreira dele praticamente no futebol europeu, e lá há um rigor de disciplina, uma exigência de disciplina. Quando o cara chega na Europa, ou ele aceita as responsabilidades que tem lá, ou ele nega fogo. Não tem conversa. Se o cara não entrar na disciplina de lá, acabou. Não tem conversa. A disciplina é essa aqui, ó. Isso aqui que vai rolar.
É assim que funciona. Se não funcionar pro cara, ele vai embora. Ninguém vai se adaptar a ele. Talvez seja isso que o Thiago esteja cobrando. Talvez, sabe, seja coisa que seja mais ao Deus dará e tal. E ele sabe que, ou ele sente, que alguns jogadores podem dar mais do que estão dando. Então, provavelmente, o Thiago está vendo alguma coisa no Fluminense que ele gostaria que tivesse uma linha de cobrança como é feita na Europa. E pode ter. Quando o cara sai daqui, aqueles que dão certo lá, claramente eles entraram nesse nível de disciplina, né? Nesse nível de respeitabilidade profissional. Se ele pode fazer lá, ele pode fazer aqui. Normalmente, segundo o Cláudio, os caras que voltam da Europa são caras que não quiseram se adaptar ao que acontecia lá. Eles não aceitam as regras que são colocadas lá e que aqui não existe por causa, como diz com muita felicidade o Mauro, paparico. Lá não tem isso aí. Lá ou você é profissional ou você não é profissional. Talvez ele esteja citando ou vendo alguma coisa no Fluminense nesse nível de situação. E o Renato Gaúcho também entrou na onda, criticou o elenco. Bom, quanto ao elenco, quando cheguei o elenco todo estava aí. Eu acho que o clube sempre tenta contratar, às vezes vai acertar, às vezes vai errar, faz parte. Mas eu acho que dentro disso tudo, eu concordo com algumas coisas, faltou um pouquinho de malandragem para o nosso time, até porque a gente saiu na frente, tomamos o gol de empate e a virada no nosso melhor momento na partida. Chegamos ao empate e depois, faltando uns 2 minutos para terminar o jogo, nós tomamos um gol de bola parada. A gente treina bastante, a gente conversa, faz parte, a gente sempre procura evitar isso. Mas também não posso deixar de destacar, principalmente, o primeiro tempo não foi bom, tanto para o Fluminense como para o Atlético. Faz parte. A gente treina, a gente procura evitar sempre. Também enfrentamos uma grande equipe, tem grandes jogadores, tem um grupo forte, tem dinheiro. E hoje em dia no Campeonato Brasileiro, o clube que tem dinheiro faz a diferença sim. Você citou a malandragem, que é uma coisa que faltou para o Fluminense, na tua visão, para conseguir essa vitória, acabou sendo derrotado. O que mais você citaria que faltou para o Fluminense sair daqui com o melhor resultado para levar para o Rio de Janeiro? Por favor. Não, mas quando eu falo a malandragem, eu falei na pior das hipóteses, o jogo estava 2-2. Está faltando 2, 3 minutos para terminar o jogo. Sempre falo para eles, no final do jogo a bola não pode nem chegar próximo da nossa área. Então a malandragem que eu falo no vídeo, no dia a dia, eu passo para eles. No final do jogo, não pode a bola chegar nem próximo da nossa área. Então, infelizmente a bola chegou, tiveram 2, 3 escanteios, tivemos uma falha na marcação. A gente treina, a gente conversa, a gente corrige, para que a gente tenha o menos erros possíveis, para que a gente não tome gol. Mas, infelizmente, nós falhamos, nós tomamos os gols. E aquilo que eu falei, o último gol de cabeça, faltando 1 ou 2 minutos, a bola não pode nem chegar próximo da nossa área. O que é pior para o jogo? Um gramado natural ruim ou um gramado sintético, na sua opinião, novo e talvez com as homologações da FIFA, como tem aqui agora na Arena MRV? As duas coisas. O clube é obrigado a cuidar do campo, porque lá estão as estrelas, que são os jogadores. Os clubes investem bastante nos jogadores caros para botar eles num campo ruim. Aí, para poupar, não ficar colocando nova grama para cuidar do campo, aí eles colocam grama sintética. Para quê? Para ganhar dinheiro com shows. Não tenho nada a ver com isso. Eu só estou dando minha opinião como um ex-jogador. Só que as pessoas que fazem isso nunca jogaram futebol, é que eu falo. Elas não sabem o quanto que elas estão prejudicando o clube delas. Porque daqui a pouco um clube grande vai contratar jogadores ou jogador caríssimo, e a gente torce que não aconteça isso, e daqui a pouco um jogador desse vai torcer um joelho, vai torcer um tornozelo, um tendão, e é quem perde com tudo isso. Então, quando as pessoas colocam grama sintética, você tem que botar na balança. A pergunta que você tem que fazer para as pessoas que colocam grama sintética é: por que estão colocando grama sintética? A nossa grama era muito ruim no passado, melhorou. Não melhorou, piorou. Se você for fazer uma pesquisa entre os jogadores, eu, pelo menos, eu tenho a minha. Eu prefiro jogar num campo ruim do que num campo sintético. O campo sintético, ele é ruim em todos os sentidos para o jogador de futebol. Em todos. Mas eu não tenho o poder da caneta, não sou presidente dos clubes, entendeu? Eu dou a minha opinião sobre a grama sintética. Eu já falei para os jogadores, enquanto eles não começarem a gritar que eu digo no bom sentido, criticar a grama sintética, infelizmente, nós vamos ter todo ano mais grama sintética e muito mais lesões.
até alguém se dar conta de que, olha, fizemos besteira, colocamos a grama sintética, ganhamos de um lado, mas o futebol que todo mundo cobra piorou. Piorou porque só quem jogou futebol e joga futebol sabe o quanto a grama sintética é ruim para o futebol.